Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento, em todo o nosso ser. Hoje nós vamos estudar o livro de Marcos, capítulo 9. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer um momento de oração, né? Primeiro pedindo ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós, né? Não somente agora, mas sempre, que Ele nunca afasta de nós, que Ele esteja sempre presente em nossa vida. Que a presença dEle seja o nosso brilho, a nossa luz, né? E que através do Espírito Santo a gente consiga fazer tudo que Jesus deseja que a gente faça, né? A gente consiga seguir os exemplos de Jesus. Novo ano se iniciando e a gente tem vários projetos, mas que acima de tudo, ter Deus como prioridade seja o nosso principal projeto, né? E que Deus esteja escrito acima de tudo na nossa lista de desejos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, ouvir a palavra de Deus, praticar todos os ensinamentos, né? Seguir os exemplos de Jesus, fazer a vontade de Deus, né? Andar como Jesus andou aqui pela terra, fazendo o que Ele fez, sendo generoso, sendo obediente, sendo paciente, né? Tendo domínio sobre si. E que o Senhor possa nos dar um novo coração, tirando todo sentimento ruim do coração, colocando somente sentimento bom, tirando todo pensamento da mente, colocando somente pensamento bom. Que o Espírito venha ministrar ao nosso coração tudo que a gente precisa saber, concernente ao reino do céu, que assim seja, em nome de Jesus. Pausa o vídeo aí, vai lá e pega a Bíblia, tá bom? E volta para a gente continuar o estudo. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estavam eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Olha, o ensinamento que a gente pode aprender com relação a esses versículos que a gente acabou de ler, é que o foco nosso tem que ser Jesus. Ele é o Filho amado de Deus e é a Ele que a gente deve ouvir. Vejam aqui que os discípulos ficaram empolgados em construir tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. Mas o que? Eles estavam vivendo um momento ali que eles nunca tinham vivido, então eles não sabiam o que estavam dizendo, né? E às vezes acontece com a gente também, às vezes a gente está eufórico com alguma situação e não saber o que fazer naquela situação. Mas aí Deus diz: ouça o que Jesus diz, segue o que Ele ordenou, vá pelo caminho que Jesus guiou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, não foque em outras coisas, foque em Jesus. Ouça o que Ele diz e obedeça a palavra de Jesus. Né? Não fique focado em outras distrações que existem, tanto no mundo espiritual como também terreno. No 9 ao versículo 13 está dizendo: ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação. Perguntaram uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: porque os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. No versículo 14 ao versículo 29, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão
ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. E correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na falta de fé. Veja aqui no versículo 23 que Jesus perguntou para ele: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, vale para mim, para você. Se nós podemos crer, tudo é possível para a gente que crê. A cura, a libertação, a restauração, cura espiritual, psicológica, sentimental, física, provisão na situação financeira, porta aberta de emprego, dívidas quitadas, tudo é possível ao que crê. O que é que Jesus está dizendo? Mediante a tua fé, tudo pode acontecer, né? Você crê e as coisas acontecem. E aí no versículo 25 está dizendo: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então, em nome de Jesus, esteja sempre em oração, esteja sempre em leitura da Bíblia, para que você possa expulsar o mal sobre a sua vida e também sobre a vida do outro. E também, se for possível, faça jejum. Versículo 30 ao 32. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar. Do versículo 33 ao versículo 37, está dizendo que eles chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus trouxe uma criança, colocou no meio dele e tomando-a no braço, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então Jesus está dizendo que ninguém é maior que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais, e aquele que quiser ser maior deve ser servo. No versículo 38 ao 41, está dizendo: João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós os proibimos de fazer isso porque ele não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aqueles que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum vai perder a sua recompensa. Então Jesus está dizendo aqui que todos aqueles que fazem milagre, que falam no nome dele, é a favor dele, não é contra ele. Então, em nome de Jesus, a gente tem que vigiar sobre ficar julgando o jeito que as pessoas pregam o evangelho por aí, o jeito que as pessoas falam do amor de Deus. Cada um vai dar conta para si, o juiz
é Deus, não é nós. Nós não somos juiz do servo de Deus, né? Dos filhos de Deus. Deixe que Deus resolva essa questão. Sem julgamento, julgue-se a si mesmo. Versículo 42 ao 50 está dizendo: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e ele fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. E se um dos seus olhos, ele está dizendo no versículo 47, aqui no 46 ele está reforçando que lá no inferno os vermes não morrem e o fogo não se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser lançados no inferno. E no 48 ele reforça de novo, onde os vermes não morrem nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaura o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Aqui Marcos está fazendo questão de afirmar que no inferno o fogo não vai se apagar e os vermes não morrem. Então ele está fazendo a gente entender que o inferno é um lugar ruim para se viver. E aqui ele está dizendo, se o teu olho te faz pecar, arranque ele e joga fora. Quando ele fala de fazer os pequeninos tropeçar, é isso. Você que me ouve agora, eu também, a gente tem que vigiar no que fala, no que pensa, no que olha, no que ouve, no que sente, no que as nossas mãos tocam e no que nossos pés toca também. Aonde você vai, o que você vai, com quem você vai, o que você está fazendo, isso tudo a gente tem que vigiar. Porque a gente não pode fazer o outro tropeçar. Como que eu vou fazer o outro tropeçar? Fazendo coisas que Deus não se agrada e o outro vendo eu fazendo aquilo. Eu escandalizando com as minhas ações. Então eu não posso, e você também que está me ouvindo, tem que evitar falar o que não deve, fazer o que não deve, olhar para as coisas que não deve, ouvir o que não deve e assim por diante. O seu corpo é templo do Espírito Santo e Paulo vive dizendo lá para a gente ser sacrifício vivo. O que ele está dizendo? Sacrifique a tua carne, viva do Espírito, faça a vontade de Deus, evite olhar o que não pode, evite ouvir, evite falar, evite sentir, evite mexer no que não deve e evite ir em lugares que você não deve fazer. Por quê? O inferno é um fogo que não se apaga e o verme lá não morre. Então é melhor que a gente vá para o céu sem um olho do que com os dois olhos a gente ir para o inferno. Então Jesus está dizendo que não pode-se de forma nenhuma pecar com os membros, né? Pecar de forma nenhuma. Então, aqui está deixando bem claro que aqueles que são cristãos, que servem a Cristo, têm que seguir os exemplos de Cristo e sim, tem que largar as velhas práticas. As pessoas se agarram naquela passagem bíblica que fala que aquele que crê será salvo. E aí eles falam, eu creio em Jesus, então estou salvo, e permanece no pecado, permanece fazendo as coisas erradas. Nos evangelhos de Jesus, ele está deixando bem claro que aquele que quer seguir ele tem que renunciar a si mesmo. Ele falou isso no capítulo 9. Tá no vídeo que eu gravei aí, assistam lá. Então, Jesus está dizendo que a gente tem que deixar para trás as velhas práticas. Sim, se você é seguidor de Jesus e fala que Jesus é o seu Salvador e crê que ele é o Cristo, você confessa Jesus, você tem que mudar. Não pode continuar aí pecando com teu corpo, não, em nome de Jesus. Ele está dizendo que nós somos sal no mundo. E para ser sal no mundo, nós temos que ter sabor, né? Então, o que adianta aquela pessoa que, fulano é tranquilo, ele não fica nem de um lado nem do outro, ele fica em cima do muro, né? Fulano é bom porque
Ele não fica o tempo todo corrigindo a gente. Tem que ter correção, gente. Se eu estou errado, tem que ser corrigida. Porque se eu não sou corrigida, eu não endireito o caminho. Para eu endireitar o caminho, alguém tem que falar comigo, se arrependa, você está errada, não faça isso. Então, você precisa de correção. E sim, você é diferente, você é feita para temperar, você é um sal na terra. Sendo um sal na terra, você não pode simplesmente chegar num lugar e não fazer a diferença. Você está comendo uma salada. Se você não pôr sal, você vai considerar ela insossa, sem sabor. Então, o sal é para dar sabor. Se o sal é para dar sabor, que diferença faz você aí na sua casa não fazer nada para mudar a vida da sua família? Qual a diferença que você está fazendo na vida deles? Qual a diferença que você está fazendo na vida dos seus filhos se eles estão fazendo coisas que desagradam a Deus e você nem está falando para não ser chata? Qual a diferença que você está fazendo aí no meio dos seus vizinhos se eles estão fazendo coisa errada e você não fala nada para não ser chata? Não. Você tem uma função. E a sua função é essa: ser sal na terra, ser luz onde você passa, ser servidor de Cristo, ser cristão. Aqui acaba o capítulo 9 de Mateus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a ser sal, né? E que nos ajude a ficar livre de pecar com os olhos, com a boca, com os ouvidos, com as mãos, com o nosso corpo. Que o Senhor nos ajude a guardar o nosso corpo, porque Ele é templo do Espírito Santo. Paizinho querido, aqui estamos, finalizamos um capítulo. E nós estamos felizes, Senhor, de estudar a Tua palavra, de se alimentar da Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de falar contigo. E agora a gente quer falar mais um pouco, Senhor, pedindo ao Senhor que em nome de Jesus nos dê discernimento do que é certo e do que é errado. E não permita, Senhor, que os nossos olhos vejam nada que não seja do Teu agrado, que o nosso ouvido ouça coisa que não seja do Teu agrado. Não permita, Senhor, que a nossa boca fale palavras que não sejam do Teu agrado. Não permita, Senhor, que o nosso coração sinta nenhum sentimento que não seja Teu. Não permita que a nossa mente pense nenhum pensamento que não seja Teu. Que a nossa mão não toque nada, Senhor, que o Senhor não agrada. Que o nosso pé não vá onde o Senhor não quer que a gente vá. Senhor, que todo o nosso corpo, que é Teu templo, seja guardado, Senhor, para que a gente não venha fazer nada que não seja do Teu agrado. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amo vocês em Cristo Jesus. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.